Eleições 2018, escolha era tu e confirme. A maior cobertura de um processo eleitoral já feita na Bahia. 70 horas de conteúdos exclusivos. Tudo para você escolher melhor no dia 7 de outubro, ter os subsídios, as informações sobre os candidatos que você quer eleger para o futuro do nosso país e do nosso estado. Hoje, na nossa rodada de sabatinas com os candidatos a presidente, a gente recebe aqui, eu e Matheus Carvalho, recebemos o candidato João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo, João Amoedo do Partido Novo. Seja bem-vindo, candidato. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, Pablo? Um prazer estar aqui com você, com o Matheus, na linha de frente. Prazer conversar um pouco nesse momento aí tão importante nosso, há 17 dias aí do pleito, né? Muito importante mesmo, e temos a presença do gerente de jornalismo da Aratu, o jornalista especializado em política, Matheus Carvalho, que vai conversar conosco e com o candidato. Não é isso, Matheus Carvalho? Agora a primeira pergunta para o candidato João Amoedo. Se o senhor fosse encarar a sua campanha no Partido Novo, a campanha para presidente, como uma empresa, como uma pessoa jurídica, qual a avaliação que o gestor João Amoedo faz até agora dessa campanha em termos de eficiência? Olha, eu daria uma nota 8,5. Por que não 10? E por que não 5? Não, eu não daria 10 porque eu acho que a perfeição é difícil ser atingida e você tem que sempre ser humilde na nota justamente para buscar melhorar, né? Por que eu daria? Então, eu acho que tem sempre coisa aprendizada, é a nossa primeira campanha, é um cenário muito difícil. Agora, por que eu daria 8,5? Que eu acho que isso é que vale a pena explicar. Porque, primeiro, nós começamos, de fato, como eu comentei, a primeira campanha a deputado federal que o Novo está participando. Trouxemos pessoas de fora da política, então não tem nenhum político tradicional. É um partido que é o único no Brasil que não usa dinheiro público. Temos 5 segundos de tempo de televisão. Não participamos ainda de nenhum dos debates, apesar aí da insistência grande, todos os nossos apoiadores assinaram uma petição aí com quase 800 mil assinaturas solicitando que a gente participasse, mas não conseguimos ainda participar. E mesmo com todas as restrições, competindo com políticos tradicionais que estão há muito tempo na política, alguns deles há 50 anos, gente que já participou de 2, 3 eleições se candidatando à presidência da República, mesmo dentro desse cenário, competindo com partidos tradicionais que têm uma capilaridade enorme, nós estamos na frente de várias candidaturas e empatado com candidaturas tradicionais dentro da margem de erro, né? Então acho que para um partido novo isso é impressionante. Desculpe interromper, o senhor não quer citar, mas por exemplo, o senhor está empatado com uma grande força política do Brasil, que é o MDB, o Henrique Meirelles, que foi ministro-presidente do Banco Central. Numericamente à frente, né? Empatado em algumas pesquisas. Exato. Empatado em algumas e outras na frente. Agora, nessas últimas, a gente, dentro da margem de erro, está empatado com a Marina Silva. Essa percentagem é muito significativa, então, que o Novo já alcança. Nós viemos, de fato, mudando de patamar num período muito curto e interessante, que essa mudança de patamar lá de 0,1, quando a gente começou, para cerca de 4% hoje, e que a minha percepção, inclusive, é que é maior, porque quando a gente sai nas ruas, as pessoas vêm conversar, quando a gente faz eventos do Novo pelo Brasil, estão todos lotados, então isso fica claro que, eventualmente, a nossa participação é maior até do que estão apontando as pesquisas, mas esse crescimento foi todo feito justamente durante esse período eleitoral, com pouco tempo de televisão, sem tido, como eu disse no primeiro momento, participar de nenhum dos debates, enquanto todos os outros candidatos estão no debate. Então, está à frente do candidato do PSOL, à frente do candidato do Podemos, à frente do candidato do PSDB, empatado na margem de erro com a candidata Marina. Então, acho que isso é muito relevante e mostra principalmente, acho que duas coisas, né? Primeiro, que a população quer renovação, quer uma proposta do Novo, que é corte de privilégios, corte de benefícios, de transparência, de honestidade, de não usar dinheiro público, e que as pessoas querem, de fato, a renovação, querem algo diferente. Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente está tendo dessa eleição. Muita gente faz uma comparação dessa eleição com outra eleição muito importante nossa, que foi a de 89. Várias semelhanças, um candidato na frente com um partido pequeno e com características parecidas, um discurso parecido, PT e PDT disputando ali o segundo lugar, na época Lula e Brizola, agora Haddad e Ciro. E existia o MDB, com uma situação bem difícil, como na época o Ulisses Guimarães, com dificuldade de passar de 5 pontos, o Meirelles também com a mesma dificuldade, vindo de um governo do PMDB altamente impopular. E uma relação que se faz é do senhor com o candidato Afif Domingues, que na época representava o liberal. Era o candidato mais liberal, a direita liberal, progressista. O senhor encontra semelhanças também nessas duas candidaturas? Olha, eu acho que em algumas ideias sim.
De fato, a diferença talvez é que no Novo foi um partido que se originou não de políticos, né? Foi um movimento da sociedade civil, das pessoas cansadas de pagar essa quantidade enorme de impostos, muito insatisfeitos com o que estava aí, que entenderam que a forma de mudar não era fazendo exatamente o que a gente como sociedade acabou fazendo ao longo dos últimos anos, que foi se afastar da política e dizer o seguinte, não, isso não é coisa para gente séria, eu não vou me meter nisso. A nossa percepção e a nossa atitude foi justamente o contrário, transformar a nossa indignação em ação e partir para ir para dentro da política, se expor, porque de fato é uma exposição, você ser candidato, você passa a ser questionado, você passa a ser criticado, hoje inclusive tem esse problema de fake news que montam contra você, tudo isso então é um ambiente muito hostil para quem está de fora. Mas se nós, cidadãos, não formos participar da política com outras posturas, outras práticas, a gente vai ficar refém desse mundo político que está aí. E, infelizmente, não vão ser essas pessoas que vão fazer a mudança que o Brasil precisa para entrar na rota do crescimento, para ser um país seguro. Tudo isso que a gente paga como cidadão, né, 5 meses por ano pagando impostos e não recebe em troca. Mas, assim, eu acho que do ponto de vista da linha liberal, certamente teria talvez uma aproximação maior com a FIF. Né? Só para completar essa pergunta, o senhor faz um discurso de entrada na política, mas meio que reagindo à política tradicional. Se a candidatura é só para marcar uma posição ideológica, tudo bem, mas se o objetivo é chegar ao poder, chegar à presidência, como vai ser possível governar o país e, ao mesmo tempo, fazendo esse discurso contra a política, já que os políticos serão importantes para essa base? Eu só gostaria de completar, Matheus, colocando uma provocação, mas o senhor falou o termo que para mim é um termo forte, o termo hostilidade. O senhor sente uma hostilidade dos políticos tradicionais. As propostas são muito ousadas e de um enfrentamento muito grande para alguns privilégios. O uso de dinheiro público em campanha. Eu vi uma imagem do senhor na frente do palácio dizendo que não vai morar na casa do presidente. Quando o senhor revela isso, o senhor está dizendo para a sociedade é possível que isso aconteça. Não tem um enfrentamento ainda maior, não tem uma inimizade, um rancor dos políticos tradicionais. E é mesmo possível que isso aconteça? É mesmo possível? Não, eu não tenho dúvida que é possível e nós no Novo já estamos dando exemplo. Em 2016, que foram as primeiras eleições que nós participamos, eu ouvi muito isso. A gente foi para as eleições sem fazer coligação, que é algo que eu também não estou fazendo agora, porque a gente tem sempre dito que a nossa coligação é com o cidadão. Nós trouxemos pessoas que estavam sendo iniciantes na política, não usamos dinheiro público para as campanhas e tivemos muito pouco espaço na mídia. Mesmo assim, das 5 cidades que nós participamos, nós elegemos 4 vereadores e esses 4 vereadores cortaram 39 assessores, vão economizar nos seus mandatos mais de 16 milhões de reais e a gente está provando que um assessor não precisa ter um vereador não precisa ter 22 assessores, como tem, por exemplo, um vereador de Belo Horizonte. Ele com 6, que é o nosso caso, faz um trabalho às vezes muito melhor. Né? Então isso mostra e começa a criar parâmetros para o eleitor começar a questionar aquele que elegeu. Bom, por que o candidato do Novo, o vereador do Novo, trabalha bem com só 6, você precisa de 22 e ainda tem 2 carros com motorista? Então, é óbvio que vai haver, por parte da política tradicional, uma reação. Quando a gente diz, por exemplo, que dá para fazer campanha política sem usar dinheiro público, e o que os partidos políticos fizeram ano passado? Aprovaram mais 1 bilhão e 700 milhões de reais que saiu da educação, da segurança, do nosso bolso para fazer campanha política. Na medida em que o Novo faz uma campanha barata usando as mídias sociais, isso está acontecendo agora. O PSDB está usando, já usou 10 vezes mais do que o nosso orçamento para a campanha. A diferença é que o nosso dinheiro vem do filiado, do doador, da pessoa física e não do fundo partidário. O senhor está usando também muito dinheiro seu? Eu pus muito pouco de dinheiro meu até agora. Pus 100 mil reais na campanha e devo pôr um pouco mais, mas nada muito expressivo, até porque não pode ser uma campanha só minha. Eu estranho com alguns candidatos que estão bancando 100% da campanha. Isso me dá a sensação que é um projeto pessoal. Então, no Novo e mesmo na minha campanha, a gente sempre teve essa ideia. Se só eu estou disposto a contribuir, tem alguma coisa errada. Eu deveria rever, porque eu não posso montar alguma coisa que só eu tenho interesse, né? Tem que ser uma coisa que a sociedade tem interesse. Então, nesse aspecto, de fato, há uma resistência dos políticos, porque o que a gente quer é mostrar o seguinte, dá para fazer uma política diferente. Essa ideia de que a pessoa... Mas dá para fazer uma política sem políticos? Não, a gente vai fazer com político. Inclusive, por isso que a gente vai lançar, esse ano, estamos lançando cerca de 400 candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador, governador,
E lá teremos negociação com as pessoas. Agora, o que não dá para imaginar é que a gente vai conseguir mudar o Brasil fazendo o mesmo tipo de negociação que tem hoje. O toma lá da cá. Mas algum tipo de negociação é necessário. Você vai ter políticos que precisa governar. no parlamento. Não, assim, vamos fazer a negociação. Agora, a negociação não pode ser numa sala fechada, onde o sujeito combina que ele vai indicar o presidente da Caixa Econômica, vai ter o Ministério da Saúde, vai ter o Ministério da Educação, vai indicar umas pessoas para as agências reguladoras. E como é que se torna essa relação mais virtuosa? Mais virtuosa. Eu, por exemplo, já propus que a gente, sendo eleito, eu gostaria de toda segunda-feira, e é importante a segunda, para a gente começar já trabalhando na segunda-feira, ter uma reunião de tarde no Congresso, onde eu vou lá e vou apresentar. Precisamos fazer uma reforma da Previdência, eu vou lá com uma equipe técnica e vou mostrar, olha, a reforma da Previdência que a gente acha que é necessária por isso, 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 a gente propõe fazer isso, isso e aquilo. E agora estamos abertos a ouvir dos parlamentares o que eles pensam, o que eles pensam diferente, por que eles pensam que não deve ser assim, por que eles pensam que pode ser da outra forma. E hoje aproveitando, televisionando isso, deixando tudo aberto, as mídias sociais, e aí a população vai participar. Então, essa negociação, esse tipo de coisa tem que fazer. Agora, o que é fundamental? Quem tem que dar o tom da negociação e dizer quais são as regras que estão valendo numa negociação que é necessária é o presidente da República. E ele tem que mostrar que a negociação a ser feita tem que ser colocando o interesse do cidadão em primeiro lugar e não o interesse dos partidos. Agora, infelizmente, quando você vê essas campanhas hoje e coligações são feitas sem nenhum alinhamento ideológico, sem nenhum alinhamento de objetivos, única e exclusivamente para ter tempo de televisão, a gente já pode ter certeza que aqueles 2, 3 minutos de tempo de televisão serão pagos lá na frente com um ministério, com uma empresa estatal e, consequentemente, a conta virá para o cidadão brasileiro. Eu quero falar com o João Amoedo também sobre previdência, sobre dívida pública, sobre déficit fiscal, sobre tudo isso, sobre o dinheiro utilizado na campanha, mas me surgiu agora uma pergunta que para mim é iminente. O senhor falou que um presidente tem que sentar segunda-feira com o Congresso, discutir, abordar as questões e debater. Para fazer isso, ele tem que ter um grande capital político, tem que ter muito voto, tem que ter uma força, uma expressão nacional, e que foi justamente o que o candidato Ciro Gomes, há 2 dias, numa sabatina da Rádio CBN, do G1, falou que faltava em Fernando Haddad. Ele usou o seguinte termo: Fernando Haddad eleito seria um presidente fraco. O senhor concorda com o Ciro Gomes? Olha, eu concordo em parte, porque qualquer presidente eleito, falando genericamente, será um presidente forte porque terá os votos populares, terá o voto das pessoas, né? Esse na verdade, é o processo. Agora, no caso do Fernando Haddad, chama muita atenção porque ele não representa as suas próprias ideias. Ele representa uma pessoa que está presa, né? Que foi condenada. Então, assim, é muito ruim você ter alguém que não está falando por si mesmo, está falando por outra pessoa e o pior, uma outra pessoa que foi condenada, que está presa. Então isso é muito ruim e até porque a gente sabe que as ideias do PT foram exatamente as ideias que trouxeram o país à situação que a gente está hoje. Um país onde a gente trabalha 153 dias por ano para pagar imposto, os serviços públicos são de péssima qualidade e as contas não fecham. O que a vantagem que o PT está levando é que ele jogou todo esse ônus como se fosse do governo Temer. Mas não é do governo Temer porque isso foi feito durante a gestão Dilma e o governo Temer é a continuação do governo PT, porque o Temer era vice-presidente da Dilma, era da chapa do PT. Então, assim, muitas coisas erradas. E, além disso, e acho que isso é o principal para a sociedade, quer dizer, nós tivemos um desvio de conduta, participação em mensalão, participação no petrolão, feito pelo PT, com inúmeras pessoas presas. Não pode ser esse tipo de gente que nós queremos colocar no governo de noite. De novo, que exemplo a gente está dando para a sociedade? A gente quer combater a criminalidade. E aí tem um ex-presidente preso que fica ditando as normas da política, aparecendo nas campanhas eleitorais. Então, assim, é lamentável que esse tipo de coisa aconteça. E o pior, tudo isso feito com dinheiro nosso, de todos que estão nos ouvindo, que estão participando, a gente está pagando impostos para esses partidos utilizarem esse dinheiro para fazerem propaganda de algo que a gente não quer, que a gente não deveria querer como sociedade, né? E, além disso, pior, dividiram a sociedade, que foi um trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos anos, e estão nos levando a uma disputa política ainda muito polarizada. Então, além de terem feito tudo isso, deixaram um legado ruim e ainda deixam uma perspectiva da gente ter uma saída ruim, porque levaram o Brasil a um processo de polarização, que tira a racionalidade da decisão e as pessoas esquecem que o que a gente vai ter, e é necessário alguém que daqui a alguns meses vai sentar lá e tem uma tarefa que não é simples, que é colocar o Brasil de volta para crescer, combater os 13 milhões de desempregados,
a economia que não cresce, a qualidade da educação que é muito ruim, os 64 mil assassinatos por ano. Então, tudo isso é preocupante, né? Matheus. Durante os anos de governo PT, o senhor estava no mercado financeiro, no sistema bancário. Embora o PT fale muito em quebrar, diminuir as desigualdades e tal, mas o que se sabe é que durante o governo Lula, principalmente, o sistema bancário lucrou e muito, ganhou muito nessa época. Uma pessoa que estava de dentro, o que é que pode dizer sobre isso? O sistema bancário realmente ganhou muito no governo Lula e isso foi certo, foi errado? Qual a avaliação do senhor? Olha, o sistema financeiro ganhou uma boa quantidade de recursos, alguns outros setores ganharam também. Agora, teve uma eficiência, teve uma boa prestação de serviço para os seus clientes. Eu sempre trabalhei na área financeira atendendo grandes empresas, eu nunca atuei na parte de pessoa física, era sempre na parte de pessoa jurídica. E assim, nas instituições que eu trabalhei, e eu por acaso trabalhei muito tempo em instituições pequenas, que estavam começando, passei 16 anos dos 25 que eu tive no mercado financeiro, num banco pequeno que se iniciou. E como é que deu certo, como é que a gente ganhou dinheiro? A gente tinha sempre uma prioridade, era atender bem o cliente, né? Agora, o PT ele fez duas coisas, ele concentrou muito de diversos mercados. Então, a gente tinha concentração no setor financeiro, concentração no setor de construtoras, concentração no setor de telefonia, consequentemente, menos concorrência. Na medida que você tem menos concorrência, o cidadão fica mais desprotegido, porque ele tem menos ofertas, ele tem menos oportunidades e aí, normalmente, os custos aumentam, né? Então, o que nós temos que fazer é aumentar a concorrência, especialmente no setor financeiro, como forma de ter spreads menores. Mas foi um período de grande prosperidade, especialmente para o senhor, na época do governo Lula, ou essa prosperidade aconteceria com ou sem esse comando? No meu caso, eu acho que aconteceria com ou sem, porque nas instituições que a gente trabalhou, o que nos trouxe boas rentabilidades foi prestar um bom serviço, foi ter uma máquina enxuta, eficiência na atuação, né? Então, acho que esse foi o mérito e, principalmente, foi um período, por conta, eventualmente, de coisas que aconteceram, que o Brasil, como um todo, teve crescimento relevante, né? O Brasil, estamos com o candidato João Amoedo, o Brasil tem dois gravíssimos problemas que vão estourar, espero que demorem ainda um pouco, mas ninguém sabe, que é a dívida pública e a questão da Previdência. Esses dois problemas, pelo que eu estou percebendo, o povo não está muito interessado. Ou porque não está sendo bem explicado para o povo, ou porque o povo tem tantos graves problemas imediatos para resolver e para pensar do que pensar no futuro. O senhor acha que é displicência popular, é falta de explicação e, aproveitando o senhor que entende muito bem, explica para o pessoal o que é que está vindo, o que é que vai cair de bomba no nosso colo. E quais as suas propostas com relação a isso? Porque votar uma reforma da Previdência é muito difícil. Vários tentaram, nenhum conseguiu. Bom, vamos lá. Os dois assuntos estão interligados, né? Quer dizer, a Previdência hoje, só para quem está nos assistindo entender, deixou um buraco ano passado de quase 270 bilhões de reais. Quer dizer, ele arrecadou 270 bilhões de reais a menos do que gastou, né? E isso faz com que a dívida pública aumente. Então, é uma bola de neve. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o PIB cresceu 2,4%, nosso produto interno bruto cresceu 2,4% ao ano. E os custos da Previdência cresceram 6,4% ao ano no mesmo período. Então, foi 4% a mais, imagina isso durante 10 anos. E se nada for feito, isso continuará assim, porque o sistema de Previdência hoje é insustentável. Quer dizer, basicamente, as pessoas estão se aposentando mais cedo, estão vivendo mais tempo, consequentemente recebem o benefício por um prazo maior e tem menos gente entrando e pagando as aposentadorias, a conta tem um desequilíbrio e isso tem que ser mexido. E quando as pessoas, e isso acho que tem que ser explicado e entendido pela população, quando você quer mexer no sistema de previdência, não é para tirar benefícios, é muito pelo contrário. Se nada for feito, em alguns anos, todo o dinheiro arrecadado irá só para pagar pensionistas. Agora, quando a gente vai olhar o buraco, a gente já vê o seguinte: o déficit hoje da Previdência do funcionário da área pública, da área privada, é cerca de R$5 mil por ano. Quando a gente vê o déficit do funcionário da área pública, é 76 mil. Então, é 16 vezes maior quase. Então, tem que ser mexido nisso. Como é que explica isso para um leigo? Por que o servidor público ele tem tantos benefícios que nós que somos da iniciativa privada não recebemos? É porque existiam regras muito diferentes. Então, o servidor da área privada estava sob o regime da CLT e o da área pública tinha outro regime. Se aposentava muitas vezes com teto, salários mais elevados.
Então, a média de aposentadoria hoje do funcionário da área privada é alguma coisa de R$ 1.600, R$ 1.300, e no caso do servidor público tem, dependendo se está no legislativo ou no executivo, mas vai de 8 mil até cerca de 30 mil em algumas situações. Então, isso é que gerou essa grande diferença. Então, não tem jeito, nós temos que sentar com o Congresso, sentar com a população e explicar e mudar isso. Agora, por que tem sido difícil? Eu até entendo a população não ter ainda endossado essa ideia. Você está lá pagando imposto e aí você está vendo o chefe da nação andando de avião para cima e para baixo, gasta só para cortar, voltando ao exemplo do palácio, mora num palácio que só para cuidar do jardim custa 4 milhões de reais por ano. A presidência da República custa 560 milhões de reais por ano, 60% a mais do que custa a coroa inglesa. O Congresso Nacional custa 29 milhões de reais por dia, mais de 10 bilhões de reais por ano, porque cada um tem tem senador que tem mais de 80 assessores. E aí a pessoa olha e diz o seguinte: bom, vocês vai mexer na minha aposentadoria e essa festa toda de vocês aí é mais dinheiro para partido, mais isso, quando é que vocês vão cortar? Então, quem for para lá, a primeira coisa que tem que fazer, foi como eu falei, tem que dar o exemplo. Não faz sentido o presidente da República ter chefe de cozinha, usar cartão corporativo, ter tanto carro oficial pelo Brasil. Mas isso é mais para dar o exemplo, né? Porque na conta final, isso acaba sendo muito pouco, mas é mais simbólico, verdade. Né? Em alguns casos, nem tanto. Quando a gente fala, por exemplo, no caso do Congresso, os candidatos do Novo já se comprometeram a deputado federal e a senador de cortar metade das verbas de gabinete e metade da quantidade de assessores. Se todo mundo fizer isso no Congresso, dá mais de 5 bilhões de reais de economia. 6 bilhões de um, que é do Senado, 4 bilhões, desculpe, 6 bilhões da Câmara, 4 bilhões do Senado. 10 bilhões. Você corta bilhões. Pela metade, já são 5 bilhões. Então, são números e é importante a gente dar o exemplo, porque é fundamental. Isso serve dentro de casa, a gente funciona com base de exemplo. Na empresa, você funciona com base de exemplo. Então, no setor público, é fundamental que as lideranças deem o exemplo que tem respeito pelo dinheiro do pagador de impostos, né? Então, a gente precisa fazer esse ajuste da Previdência. Realmente, fazendo isso, aí a trajetória de crescimento da dívida reduz ou pelo menos fica estável. E aí, com o crescimento da economia, você acaba tendo mais uma arrecadação maior e você consegue equilibrar e colocar de novo numa trajetória Aumentar a idade positiva. É inevitável. Aumentar a idade tem que aumentar a idade, é tem que aumentar o tempo de contribuição. Está envelhecendo, não tem jeito. Tem que aumentar a idade, tem que aumentar o tempo de contribuição, tem que dissociar. Hoje tem uma coisa que é muito ruim. O reajuste da Previdência está ligado ao salário mínimo e deveria estar ligado à inflação. As aposentadorias deveriam ser corrigidas pela inflação e não pelo salário mínimo. Então, também tem que fazer isso. Tem que ter um regime tal que os pensionistas da área privada e da área pública tenham as mesmas regras. Então, todas essas medidas têm que ser feitas e têm que ser expostas para a população e explicar por que elas estão sendo feitas. Candidato, embora seja o governo mais impopular da história e de pouca legitimidade por ter sido vice desse processo todo, mas o governo Temer acenou com algumas medidas que são muito parecidas com medidas de um pensamento liberal. O corte de gastos, a diminuição da taxa de juros da maneira como foi feita, o controle da inflação. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Temer com relação à economia? Acertou mais do que errou? Aquele projeto Ponte para o Futuro do PMDB é um projeto liberal na essência, né? Ele acertou em parte, ele fez medidas boas, acho que essas que você comentou. Agora, eu acho que errou em dois pontos principais. Teria que ter sido muito mais agressivo nas medidas, teria que ter passado a reforma da Previdência, poderia ter feito um corte mais drástico nos gastos. O Brasil reforma hoje... da Previdência foi justamente quando explodiu o caso do Joesley, talvez exato. Até passasse. E aí, que é exatamente o segundo ponto que eu ia comentar. Mas assim, só para essa questão, quer dizer, ele poderia tem muitas desonerações fiscais, muito benefício para determinados grupos, que ele poderia ter sido mais rígido. E o principal problema é esse, a forma como ele fez esses ajustes. Esses ajustes foram feitos com uma quantidade enorme de ministros sendo investigados por Lava Jato, gente com histórico ruim. Então, de novo, a troca e os acordos foram feitos na base do fisiologismo, toma lá da cá. Então, isso foi tirando credibilidade e foi tendo um custo muito alto de se emplacar as reformas. E justamente esse caso da Previdência, ele acabou sofrendo essa situação de ficar refém de um movimento externo ligado aí a mau uso, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre a posição do candidato João Amoedo no segundo turno da campanha presidencial. Mas antes disso, o senhor mencionou aqui a respeito de doação para a campanha, do uso do dinheiro próprio na campanha e muito foi comentado a respeito do patrimônio do candidato João Amoedo. Virou até uma discussão paralela, um debate à parte. Eu não sei nem se acrescenta. O senhor acha que no Brasil
ser bem-sucedido é sinônimo de constrangimento? De onde é que vem isso? É um crime. É um crime ser Olha, rico, por exemplo? Eu, na verdade, isso é uma coisa que sempre me preocupou desde o início do Novo, que era mudar essa cultura da gente achar que quem tem sucesso deve ser mal visto, quando deveria ser justamente o contrário. Quem fez sucesso por seus próprios méritos, sem roubar, sem pegar dinheiro do governo, deveria ser admirado, porque é assim que a gente constrói uma sociedade justa, né? No meu caso foi interessante, na imprensa saiu muito isso, até tentando se fazer uma certa associação, bom, como é que você vai defender o interesse das pessoas com tanto dinheiro? E a percepção das pessoas com as quais eu conversei pelo Brasil todo foi justamente o contrário. É interessante que nós crescemos nas pesquisas e na própria aceitação do público e felizmente no conhecimento, porque esse fato deu mais visibilidade à campanha a mim, e nós crescemos depois dessa constatação. E as pessoas mais simples me disseram duas coisas. Eles disseram o seguinte, bom, eu fiquei feliz porque vi, primeiro, que é uma pessoa que tem competência, porque se ele começou lá sem nenhuma herança e foi ganhando isso com o seu trabalho, é uma pessoa que tem competência. Então, eu quero alguém com competência fazendo a gestão pública. E segundo, se ele já tem essa quantidade de recursos, certamente ele não precisa ir para a política para se aproveitar da política para enriquecer, coisa que infelizmente tem sido uma tradição aí. E acho que tem por último também uma terceira coisa, que é o seguinte, ele foi uma pessoa transparente, porque não sei se necessariamente os outros candidatos, até porque a gente vê valores muito estranhos, declararam exatamente o que tem de patrimônio. Tem gente que trabalha há 20, 30, 40 anos e declarou patrimônio que não faz o menor sentido. E aí você se pergunta, bom, mas de fato ele tem esse patrimônio tão pequeno e isso é verdade? Se é verdade, você deve questionar a capacidade da pessoa de administrar, né? Então, no final, foi um dado positivo e isso me deixou satisfeito, porque viu que me fez ver que a gente, de fato, tem uma sociedade que entende que o sucesso obtido às custas do seu trabalho tem um mérito, que é tudo que a gente precisa fazer. A gente precisa, na verdade, incentivar as pessoas que estão empreendendo, que estão tomando risco, porque você não ganha dinheiro se você não tiver estratégia, se você não trabalhar muito, se você não economizar, se você não assumir determinados riscos. Pelo menos esse foi o que aconteceu comigo, né? Nessa cadeira que o senhor sentou aí, sentaram na semana passada José Disseu, Rui Costa, candidato à reeleição da Bahia, sentou Jacques Wagner, candidato ao Senado. Todos os três, cada um ao seu modo, falaram que poderia haver uma aliança entre PSDB e PT no segundo turno para derrotar Jair Bolsonaro. Eu vejo que o senhor tem pontos convergentes com o candidato Alckmin, tem pontos convergentes na economia com o candidato Henrique Meirelles, tem pontos com o Ciro Gomes, talvez até com Marina Silva. Qual a possibilidade, qual o percentual de João Amoedo sentar numa mesa, a mesa do Pacto Nacional, da conciliação e todo mundo conversar, dialogar a respeito do futuro do Brasil? Olha, a primeira coisa que seria importante na verdade, porque o importante do alinhamento, ele é fundamental, mas isso não é só determinante. Eu diria que é fundamental a gente ter confiança nas pessoas que você senta na mesa de negociação, né? Esse sempre foi muito a nossa postura no Novo, né? Nós só fizemos esse projeto com uma garantia e com a determinação de que nós iríamos fazer as coisas certas, que nós iríamos falar o que nós achamos, que nós iríamos ser transparentes e coerentes durante todo esse tempo. Quando a gente fala da classe política em geral, obviamente existem exceções, mas a questão da coerência, de falar uma coisa e fazer a mesma, não tem sido uma rotina. Então, assim, me assusta um pouco qualquer tipo de negociação se eu não tiver certeza que você está conversando com pessoas que estão falando exatamente o que vão fazer. Mas tem que ser uma pureza absoluta para sentar na mesa de negociação com alguém do Partido Novo? Não, eu não chamo... Não há um excesso de moralismo nesse discurso? Não, eu não chamo de pureza, porque pureza dá uma sensação de inocência. Eu prefiro falar de princípios e valores. Se nós queremos colocar o Brasil na rota do crescimento, nós queremos construir uma nação admirada e nós queremos dar exemplo para as próximas gerações, a gente tem que deixar de lado a questão de que isso é uma pureza, não. Isso são princípios e valores que nós temos que ter. Ou nós temos princípios e valores, ou nós não temos, não tem meio do caminho. Eu tenho um pouquinho de princípio, eu tenho um pouquinho de valores. Mas negociar com qualquer partido que não seja o próprio Partido Novo, negociar com algum partido que esteja em outro espectro, isso macularia a imagem do partido? Não isso tem. É impossível? Não, nós podemos negociar. Agora, o que a gente precisa ter é exatamente quais são as pré-condições. Por exemplo, não teria problema em começar a discutir negociação com um partido, uma coligação. Mas a primeira coisa, o partido tem que chegar e dizer o seguinte, nós não vamos usar dinheiro público.
Então, seria a minha primeira pergunta para todos eles que sentaram na mesa. Vamos agora ter a representatividade de fato? Vocês estão dispostos a abrir mão do dinheiro público e deixar que esse dinheiro que está indo financiar partido vá para a saúde, educação e segurança? Se todos responderem não, João Almoedo levanta e sai? Porque já é o básico. Está fazendo isso atualmente nessa campanha é o MDB. Que diz que não está usando dinheiro porque está sendo usado pelo Meirelles. Não, mas ele tem um fundo partidário por trás, não é isso? O PMDB é o seguinte... está usando do bolso. Não, para o presidente. O Meirelles está usando do bolso. O PMDB está usando dos outros. O PMDB, e assim, aí a pergunta que faz o Meirelles está usando do bolso por quê? Porque ele decidiu genuinamente usar do bolso ou porque o PMDB disse o seguinte, apoio. Olha, você é um candidato rico, você já tem dinheiro, você vai ser candidato aqui a presidente, você usa o seu dinheiro. O do fundo partidário a gente vai usar para os deputados federais, para os senadores, para os governadores. Então, acho que essa é uma pergunta importante. Fica a dica para vocês fazerem para ele. Mas foi a favor do fim do financiamento privado? Você vai fazer essa pergunta, até porque o PMDB não tem tradição de ter candidato próprio, né? Mas aí deixa eu só voltar. Eu queria só voltar. Por que essa pergunta é interessante? Porque é o seguinte, esse grupo de pessoas está se reunindo para resolver o problema do Brasil, para resolver o problema do cidadão, ou eles estão se reunindo porque eles querem continuar lá na política, tendo privilégios e benefícios. Se eles querem resolver o problema do Brasil, a gente tem que começar a mostrar coisas concretas e não usar o dinheiro do cidadão para financiar o próprio partido. É a primeira coisa, direta, objetiva e simples que está todo mundo para fazer. Então, antes de negociar, é preciso ter a sinalização que, de fato, não é só um discurso, né? Porque se for só um discurso, logo a gente não vai conseguir fazer com que as coisas funcionem. E, por exemplo, um partido como o PSDB, quando ele faz coligação com outros partidos que foram da base aliada da Dilma, traz pessoas que eram condenadas pelo mensalão, num momento em que a população brasileira diz que quer honestidade, quer transparência, como é que faz sentido isso e por que ele faz isso? Porque ele achou que era importante ter 2, 3 minutos a mais de tempo de televisão. Então, assim, com essa política que tem essa filosofia, não é que eu queira ser purista, mas é muito difícil negociar, porque nós já sabemos que não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro muito. Agora, fazer uma negociação, ter uma conversa política é pressuposto. Tanto é que a nossa decisão foi dizer o seguinte, as mudanças serão pelo caminho democrático, serão pela política, temos que montar um partido, trabalhamos aí 5 anos para montar o partido. Eu diria que não é inocência, é só não acreditar e ser fiel aos princípios e valores, porque senão a gente não vai entregar nada para o cidadão. Mas uma mudança muito importante das últimas eleições foi o fim do financiamento de empresa privada. Com isso, surge o problema do financiamento de fundo partidário. O senhor achou o quê disso? A gente brincou outro dia aqui em uma das entrevistas que a gente fez. Eu falei, o fim do financiamento privado foi mais ou menos como você, para evitar o estupro, proibir o sexo. Porque foi uma medida para acabar com um desvio, era o financiamento privado criminoso, que era o problema, e não o financiamento privado. Exato. Qual a posição do senhor com relação a isso? Não, esse é um bom ponto, mas porque na verdade é o seguinte, o financiamento privado lícito foi proibido, o ilícito continua podendo ser feito. Quer dizer, o sujeito pode continuar a fazer o caixa 2. Né? Exato. Então, e aí a minha pergunta é o seguinte, uma doação do Marcelo Odebrecht é diferente de uma doação da Odebrecht? No fundo, a gente fica querendo se enganar, porque quem está por trás da empresa é o acionista, são seus diretores. Se a doação é feita por um CPF ou por um CNPJ, não muda nada. Nos Estados Unidos, inclusive, é o CPF, né? Exato. E é usado declaradamente por empresas, Exato. É usado a pessoa Agora, física. a forma de atacar isso é outra forma, é de outra maneira, quer dizer, é a gente ser muito combativo contra a corrupção, prender as pessoas que usaram, ter algumas regras do setor público com a iniciativa privada, especialmente para aqueles doadores. E, por último, que essa é essencial, que é o que a gente defende no Novo, é o seguinte, quanto menor for o Estado brasileiro, menor será a quantidade de corrupção que existirá, menor será o ambiente propício à corrupção. Né? Se o Estado brasileiro, se não tivesse a Petrobras, se não tivesse o Correio, se não tivesse o Banco do Brasil, se não tivesse a Caixa Econômica, o cidadão brasileiro teria um serviço de melhor qualidade. Todas essas estatais seriam privatizadas no governo Amoedo? Exato. E não teria, por exemplo, a gente viu recentemente 12 vice-presidentes da Caixa Econômica sendo investigados. Desvio no Correio, desvio no fundo de pensão no Correio. Não vou nem falar da... o senhor manteria? Nenhuma. Não vou nem falar da Petrobras. Não faz sentido o governo que não consegue nos entregar uma educação básica, que não consegue cuidar dos assassinatos, que não consegue cuidar da saúde. Por que ele vai se meter em fazer entrega de correspondência, administrar posto de gasolina, administrar instituição financeira? Durante anos a gente ficou ouvindo, não, é porque é estratégico. Mas espera aí,
tem algo mais estratégico que comida, que supermercado, que agricultura, e nem candidato. por isso o governo está lá fazendo. Graças a Deus, porque é o setor que vai melhor da economia, o agronegócio, porque o governo não vai se meter. Candidato, no momento atual, a gente vive uma realidade de combustíveis, gasolina, por exemplo, acima de R$5, aqui em Salvador, quase chegando em 5,50. E muita gente diz que o fato é de uma política da Petrobras sendo mal feita na visão do consumidor, na visão do cidadão. Se deixar isso para a iniciativa privada, não vai piorar? Não, vamos lá. Estamos aqui, a gente está aqui no canal de televisão, é totalmente privado. Nem por isso os preços são absurdos, porque é justamente a competição que faz com que a competição saudável faz com que você tenha como determinante para a sua empresa existir, ter que dar para a população um serviço de melhor qualidade a preço competitivo, porque senão ela vai para o concorrente. Agora, no caso da Petrobras, ela tem o monopólio do refino. Ela determina o preço em função da tabela que ela fez lá, de uma regra de cálculo em função do preço no exterior. Se a gente tivesse concorrência, como por exemplo nos Estados Unidos, a tendência do preço é ser menor, porque as empresas concorrem pelo cliente. Então, assim, não tem melhor proteção para o cliente do que a gente estar num ambiente de livre mercado com concorrência, né? Então, é isso que a gente prega no Novo. Agora, é óbvio que os políticos vão pregar algo diferente, porque como é que ele vai pagar os 2 minutos de tempo de televisão que estão viabilizando a eleição dele se ele não tiver a diretoria da Petrobras para dar para o partido? Né? Esse é que começa a ficar difícil. Então, o que a gente ouve dos políticos toda hora é o seguinte, não é estratégico. E eu já tenho uma regra simples. Quando políticos estão defendendo alguma coisa e esse político não tem um bom desempenho ou não tem dado bom resultado para a população, a minha sugestão é desconfie. Se ele está defendendo isso, provavelmente é porque é contra o cidadão e a favor da política. De todos os candidatos a ministro da Fazenda que temos hoje no cenário presidencial, o que é considerado o mais liberal é o Paulo Guedes, que está na chapa do Jair Bolsonaro. Só que o Paulo Guedes falou ontem em aumento de impostos, em CPMF, o que parece ser contra esses princípios. E parece que foi contra os princípios da própria campanha do presidenciável Jair Bolsonaro. Houve um conflito interno ali. O que é que o senhor pensa do Paulo Guedes e desse imbróglio que aconteceu? Primeiro, eu gostaria de mencionar que a gente tem um candidato a ministro também, que é muito liberal, que é o Gustavo Franco, que foi um dos pais do Plano Real e certamente seria uma pessoa com extrema competência e qualificação para colocar o Brasil no nível de liberdade econômica tão necessário para a gente gerar riqueza, né? Segundo, realmente, o Paulo Guedes deu uma declaração de aumento de impostos e acho que foi contrário a uma das ideias do candidato Jair Bolsonaro. E aí, para mim, ficou claro também um pouco quais são as ideias, né? Em resumo, as ideias dele são dizer o seguinte, não podemos fazer nenhuma declaração, mesmo que sendo algo necessário, que venha desagradar o meu eleitor. Porque a recomendação que ele deu para o Paulo Guedes, pelo menos foi o que eu li na mídia, a recomendação que ele deu para o Paulo Guedes e que deu para o general, o vice dele, foi dizer o seguinte, não vamos falar vamos evitar fazer comentários, não se posicione. Paulo Guedes deixou de ir numa entrevista, recentemente estava convidado. Agora, tenha sido por nós isso. aqui estamos discutindo os inúmeros problemas do Brasil. A gente quer saber, no dia 1º de janeiro, a pessoa que vai assumir, o que vai fazer, como vai fazer e como vai negociar. E aí nós temos um candidato que é o líder das pesquisas que diz o seguinte, olha, eu prefiro não falar nada porque vai que eu falo alguma coisa, eu vou perder votos. Então, como é que será que ele vai fazer de fato essas coisas depois que for eleito? Que legitimidade ele terá num Congresso e junto à população se ele eventualmente tiver que fazer coisas que ele hoje está negando que vai fazer. Então, acho que isso tem que ser questionado, né? E aí não estou falando de um processo eleitoral, estou falando como eleitor, estou falando como cidadão brasileiro, porque daqui a 20 dias, e eventualmente não indo para o segundo turno, mas a gente vai trabalhar para aí, eu volto a ser só um cidadão e eu quero saber como é que vai estar funcionando o meu país, né? Essas pessoas vão fazer as coisas que têm que ser feitas ou a gente continua naquela velha política de falar uma coisa e fazer outra e não ser transparente com o eleitor. Então, acho que isso tem que ser cobrado. Por que você pediu para os dois deixarem de se posicionar? E isso é o ruim da polarização que está existindo na eleição agora. Nós estamos perdendo a chance de discutir as propostas para o Brasil, o que as pessoas pensam, o que elas vão fazer, e estamos só o seguinte, eu detesto esse, consequentemente eu vou votar naquele. Então, não é assim que a gente vai resolver os problemas do país. O senhor acabou de falar em segundo turno, em caso o João Amoedo não chegar ao segundo turno, essa votação que seja de 3%, 5%, 8%, 10% que seja, vai ficar órfã no segundo turno, o senhor não vai indicar ninguém, o senhor não vai apertar a mão de ninguém, ou o senhor pensa pelo menos que tem uma possibilidade aí de apoiar algum candidato? Já negou no Twitter uma
suposta fake news aí com relação ao apoio a Jair Bolsonaro, não foi? Veja bem, a gente está ainda há 17 dias do processo eleitoral, né? Estamos trabalhando bastante. Se a gente voltar 17 dias para trás, a gente vai ver o que teve de mudança, o que evoluiu. Então, nada impede que nos próximos 17 dias tenha muita mudança. Então, a gente continua trabalhando porque nós entendemos, e aí de uma forma muito sincera e de que a proposta do novo é melhor para mudar o Brasil por tudo isso que a gente está conversando aqui, pelos princípios, pelos valores, pela retidão, pela coerência. Então, eu não tenho dúvida disso. Associações, não faz sentido, nessa altura do campeonato, declarar voto para alguém quando a gente está fazendo parte do processo, né? E qualquer iniciativa nossa vai ser sempre em cima das ideias. Eu não gosto de apoiar pessoas, eu gosto de apoiar ideias, conceitos. Se a pessoa faz algo correto, ela deve ser apoiada. Se ela faz algo errado, aí aquela coisa deve ser revista. Agora, na medida em que a gente tem, por exemplo, candidatos, o PT não dá para apoiar. O PT fez um mal enorme ao Brasil, nos deixou nessa situação e procedimentos errados do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, exemplos muito ruins para a sociedade, para os jovens. Então, isso aqui não dá nem para pensar. Já é descartado qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade. E o candidato Bolsonaro, para mim, é uma grande interrogação. Eu não vejo ele como... Eu não consigo imaginar que uma pessoa que está há 29 anos na política, que não apresentou nenhum projeto relevante, possa ser a renovação que a gente quer para o Brasil. Eu tenho muita dificuldade de enxergar isso. E quando a gente começa a trazer alguns assuntos, como o próprio, a gente estava falando aqui agora, o próprio possível ministro dele da Economia começa a trazer algum assunto, ele fala, não fala disso, não fala sobre isso. Pessoa que votou contra o Plano Real, que votou contra o monopólio do setor de telefonia, contra a quebra de monopólio da Petrobras, que nunca abriu mão de um privilégio, nunca abriu mão de um benefício, de nenhuma mordomia. É essa pessoa que eu vou apoiar e achar que vai mudar o Brasil? Não, vai ter que me provar diferente. Se me provar diferente com coisas concretas, vamos estudar, vamos ver lá na frente, mas não é essa ideia que eu tenho, isso não é o que mostra os fatos. Então, né? De forma bem rápida, bem concisa, daquele jeito, Matheus, daquela dobradinha, vamos entender o pensamento de João Amoedo sobre questões consideradas polêmicas, aborto. Eu sou contra, a não ser nos casos previstos em lei. Porte de armas. Porte de armas, eu sou favorável. No novo como um todo, a gente é contra o Estatuto de Desarmamento, ele foi objeto do referendo lá atrás, a população na sua maioria votou contra, a gente entende o direito à legítima defesa, as liberdades com responsabilidade, então por isso a gente é a favor. Ideologia de gênero em escolas. Eu sou contra, acho que a gente não deve entrar nisso, eu entendo que a gente tem o sexo masculino e feminino, a questão biológica, eu não gosto da ideia de discutir isso e apresentar isso como um programa, especialmente numa fase infantil aí. A autonomia do Banco Central. Eu acho que é válida, acho que é importante ter. O Banco Central já tem funcionado, eu diria, com razoável autonomia, mas acho que isso é interessante. A proposta que a gente faz é descasar os mandatos do presidente do Banco Central do presidente da República. Então, eu seria favorável, por exemplo, assumindo o governo, de manter o atual presidente por mais 2 anos, com o direito a uma reeleição e os mandatos, então, ficariam descasados do mandato presidencial. Taxação de grandes fortunas. Eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, sou contra transferir mais dinheiro para um Estado que já nos leva aí 5 meses de trabalho e nos entrega muito pouco e tira a capacidade das pessoas empreenderem, montarem seu próprio negócio, gastarem, fazerem o melhor uso do dinheiro e ninguém melhor do que o cidadão sabe o que fazer com o dinheiro dele. Então, a gente precisa equilibrar as contas públicas, fazendo redução dos gastos e não aumentando impostos. FGTS. FGTS hoje ele é um empréstimo compulsório que o cidadão brasileiro faz para o governo. Por que eu digo isso? Porque você recebe uma taxa abaixo da poupança, só pode usar o dinheiro em condições que o governo determina. Afinal de contas, não é um direito seu, fruto do seu trabalho, você deveria ter o direito de investir onde quiser e usar com muito mais flexibilidade. Então, a gente defende que o Fundo de Garantia tenha uma portabilidade e que o dono do dinheiro, que é o trabalhador, faça o melhor uso dele e possa, inclusive, investir onde ele acha mais adequado. Regulação da mídia como proposta pelo PT. Isso é um absurdo. E interessante que eles colocam um nome lá que é democratização da mídia, alguma coisa assim. A gente tem que ter uma mídia livre, é o que faz parte do sustento da nossa democracia. Então não tem nem que pensar nisso. Sistema de cotas nas universidades. E eu entendo o seguinte, o sistema existe, tem uma revisão dele acho que em 2020. O que eu gostaria de trabalhar, e é o que a gente vai fazer, para que ele seja desnecessário. Isso significa ter uma melhor educação básica, de qualidade, dar oportunidade para todas as pessoas. E aí o sistema caduca, não é necessário. Eu acho que é um atalho
para resolver um problema que a gente tem, e a gente tem que ir na origem do problema e resolver o problema sem criar esses atalhos e esses mecanismos que normalmente são meio emergenciais e o governo perpetua isso e não resolve os problemas, né? Muito bem, já estou recebendo vários sinais aqui que o candidato tem outros compromissos. Matheus, tem mais alguma pergunta? A gente continuaria conversando aqui a noite toda. Eu acho que o candidato também continuaria. Eu acho que sim. Candidato, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. O prazer foi nosso. Boa sorte na campanha. Aí é mais uma sabatina, o compromisso da Aratu, do Aratu Online, da Folha de São Paulo, que é a nossa parceira em promover conteúdo e informação para que você possa ter uma boa escolha no dia 7 de outubro. Sua boa escolha vai ser boa para mim, para João Amoedo, para Matheus, para Ana Coelho, para todo o Brasil e quem sabe para toda a Bahia. Reforçando aqui o agradecimento a todos os meus colegas que estão fazendo esse programa, esse Linha de Frente, e dizendo que nas eleições 2018 você escolhe Aratu e confirma. Um abraço, até a próxima.